Graças e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que mais uma vez nos dá o privilégio de expormos a palavra dele, de falarmos um pouco para você do que Deus tem falado também para mim. Expor a palavra para mim é uma das maiores responsabilidades, mas também um dos maiores privilégios que o Senhor me dá. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Efésios 15, capítulo 1, versos 15 ao verso 23. Efésios, capítulo 1, verso 15 a 23. Se você não tem a Bíblia física, você pode acessar a sua Bíblia no seu celular também. O importante é que você também tenha acesso ao texto bíblico. Amém? Vamos ler então a palavra do Senhor. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, no lugar celestial, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Pai Santo, me ensina a pregar a Tua palavra e a falar, Senhor Deus, somente aquilo que o Senhor quer. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta para você consultar o texto. É certo que os grandes avivamentos da história da igreja começaram na dedicação de homens e mulheres de Deus que se põem em oração, pedindo que Deus haja em favor do seu povo. Orar é, sem dúvida, uma das disciplinas espirituais mais buscadas e, ao mesmo tempo, mais negligenciadas. Buscamos orar, pois sentimos-nos profundamente impelidos a buscar a vontade, o poder e a misericórdia de Deus. No entanto, oração não é algo vazio em si mesmo, mas algo que todo aquele que é salvo por Jesus deve fazer. Oração é a necessidade de clamarmos pela busca de nos conformarmos à imagem e vontade de Jesus Cristo. Paulo, em sua carta aos Efésios, nos levará a refletir que nós que fomos alcançados pela graça da salvação em Cristo, devemos progredir no conhecimento da razão de nossa fé. E nesta noite buscaremos refletir isso também sobre as nossas vidas. O Novo Testamento, sem dúvida, é o divisor para a nossa caminhada cristã. Nele você vê a história que vem do Antigo Testamento convergindo em um evento especial, a saber, a vida de Cristo, a vinda e vida de Cristo. Desde o jardim do Éden, o Senhor diz que proverá aquilo que seria a salvação dos homens, aquilo que seria a esperança do mundo e aquilo que redimiria o homem em relação a Deus. Quando nós chegamos em Mateus, você adentra num novo mundo. Um novo mundo onde uma cultura está totalmente dissipada sobre o mundo, a cultura greco-romana, e onde Cristo Jesus escolhe revelar-se. Jesus vem com a promessa de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
É no Novo Testamento que você entende que não precisa mais de intermediários. Você não precisa mais oferecer sacrifícios de animais. Você não precisa mais ir até um sacerdote. Você tem a experiência e a oportunidade de se comunicar diretamente com o Senhor. É através de Jesus Cristo, o sacrifício dele, do seu sacrifício, que nós podemos ter a esperança de não mais sermos alvo da ira de Deus, mas de que Cristo foi alvo da ira do Senhor. E assim nós podemos gozar da bênção que é sermos aceitos por Deus. Todo aquele que é salvo em Jesus pode ser aceito por Deus. Nós precisamos ter a noção do que Deus está fazendo, do que Deus está realizando durante todo esse período, dos 27 livros que se sucederão após, dos 26 livros que se sucederão após Mateus. Mateus dá início a um tempo onde você pode dizer que haviam trevas e agora pode haver luz. Chegando então em Éfeso, sem dúvida, podemos constatar que Éfeso era uma importante cidade que dispensava cultura, política e economia. Éfeso era sem dúvida um centro econômico muito grande. Uma cidade de cerca de 300 mil habitantes, que tinha o maior templo de todo o mundo antigo, e por muito tempo foi assim, até ele ser destruído. Um templo erigido para uma deusa chamada Ártemis, ou Diana. Então Paulo adentra naquela cidade, que era controlada por essa deusa, ele chega até ela e começa a pregar o evangelho. Ele deixa ali Áquila e Priscila, 2 discípulos fiéis que ensinam a palavra naquele lugar. Eles pregam a palavra, eles colocam a palavra na boca de um homem chamado Apolo. E Apolo prega também, e muito mais profundamente, leva as pessoas a verem quem era o Messias. Apolo prega a palavra, fala sobre isso, e então logo mais Paulo voltará a essa cidade e por 3 anos pastoreará a igreja de Éfeso. É importante nós nos situarmos acerca desse contexto histórico. O mundo antigo não era um mundo informatizado como o nosso. O mundo antigo era um mundo onde as coisas andavam muito mais lentas, onde você mandava uma correspondência hoje e ela só chegava daqui talvez a 2, 3 meses, ou nunca chegava. Então Paulo chega diante dessa cidade e tem um ministério muito abençoado por Deus, porque ele prega, as pessoas se convertem, ele deixa Áquila e Priscila, as pessoas continuam a se converter, continuam a entregar sua vida a Cristo, e quando ele volta, ele tem que chegar ali para continuar o trabalho e fortalecer aquela igreja. Efésios é uma carta escrita, no entanto, por Paulo em um outro contexto. Paulo já havia deixado aquela igreja e ele estava preso. Mas nada mostra nessa carta Paulo trazendo um lamento cristão. Nada mostra Paulo abatido, mas Paulo traz uma ideia bombástica àquela igreja, de que todas as coisas que aconteceram com ele, tudo aquilo que aconteceria com aquela igreja, estava dentro do propósito de Deus. E quando nós falamos o propósito de Deus, é saber que o Senhor é o soberano sobre tudo. Pois o pensamento, e falando novamente da carta, o pensamento central de Efésios é a compreensão da desunião na natureza, no homem, no tempo e na eternidade. Desunião entre Deus e os homens, e a convicção de que toda essa desunião pode converter-se em unidade, quando todos os homens e todos os poderes se unem a Cristo. Paulo, então, diante de toda uma desunião do mundo antigo, diante de todo um contexto onde as pessoas não tinham esperança, fala sobre a esperança viva que era Jesus Cristo. E Paulo vai dizer que todas as coisas estão eternamente desligadas se elas não estão em Cristo.
E Paulo vai continuar a pregar e a falar sobre um Cristo que vem redimir todas as coisas para a sua glória, para a sua honra, e levar os salvos a uma profunda reflexão sobre unidade. E é então que ele chega no verso 15 verso 15 do primeiro capítulo. Ele vai falar sobre a realidade do amor, a realidade de como nós fomos alcançados por Cristo. Nesses versículos, segue-se a ideia do amor que os fiéis dessa igreja tinham tanto pelo Senhor, quanto pela comunidade que estava espalhada. E aqui é muito interessante, porque Paulo veio fazendo uma defesa nos versos de 3 até o 14, sobre a magnificência do poder de Jesus Cristo. E ele vai falar agora, ele fala para nós sobre a eleição que Deus trouxe a nós, sobre o poder de Jesus que uniu o homem pecador, caído, em um homem salvo, regenerado e eleito por Jesus, nos dando segurança sobre a posição daqueles que são salvos. E aqui começa toda uma chamada de poder de Paulo, porque Paulo, meus irmãos, ele não fala aqui como uma defesa filosófica, mas ele fala como um cântico ao Senhor. Dos versos 13 a 14, Paulo está maravilhado, porque esse Jesus que foi pregado tanto tempo atrás, que morreu e ressuscitou, agora era o poder da igreja. E quando você vem para essa igreja aqui, você tem que saber que você está diante do maior poder desse mundo. Nós nunca devemos nos esquecer a quem nós servimos. E Paulo vai deixar isso muito claro na vida desses irmãos. Ele vai dizer: vocês não estão servindo ao imperador romano, vocês não estão servindo à junta governamental da sua cidade, vocês estão servindo a Jesus. É a Jesus que vocês servem. Olha o grande poder dele. Ele uniu homens que não podiam ser amados. O sangue dele trouxe luz sobre homens que estavam na zona da morte, sobre homens que estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas agora podem ser chamados de filhos. Uma das maiores características, meus irmãos, que nós temos hoje é sermos chamados de filhos de Deus. E Paulo não faz nenhum tipo de arrodeio, ele fala isso na sua e na minha cara, no texto bíblico. Deus está falando para ele: vocês ouviram quem vocês são, vocês ouviram o que vocês eram, vocês ouviram a transformação de Cristo, mas agora eu ouço não de um povo morto, mas de um povo que tem amor por Jesus e que tem amor pelo povo de Deus. E, meus irmãos, a maior característica dos crentes efésios é que eles eram um povo que amava a Jesus e amava a igreja de Jesus, a igreja invisível de Jesus, em todo lugar. E Paulo diz que isso estava sendo dito por todo o povo, dito por todos os lugares. Paulo estava em Roma, na parte ocidental do mundo, e lá na Ásia Menor, em Éfeso, era conhecido um povo, uma igreja que amava a Jesus. Se você sair daqui hoje e dizer: eu faço parte da PIB do Pará, será que você pode ouvir um testemunho? Ali é uma igreja que ama Jesus. Ou melhor, se você é parte da PIB do Pará, será que as pessoas podem dizer que você é alguém que ama a Jesus? Será que as pessoas podem reconhecer Jesus em você, esse profundo amor e esse profundo poder? Porque eles conheciam dos crentes de Éfeso, eles sabiam quem eles eram. Mas e você? Quem você é? Do que você faz parte? Você está conectado a Jesus ou você está conectado ao Jesus que você fabricou? Paulo está fazendo uma tremenda exposição aqui. E uma das situações que muito fortemente nos atacam é saber que esse povo, ele não era um povo que não passava por lutas, que não passava por dificuldades. Era um povo que estava diante da perseguição iminente.
Meus irmãos, quando você sair daqui e pegar o seu carro, você vai dormir na sua casa. Você vai jantar, você vai dormir, mas esse povo aqui não sabia se quando eles acordassem no outro dia, eles não teriam soldados na porta deles, eles não seriam perseguidos, eles eram todos os tempos afligidos pela perseguição. Tanto que Paulo escreve, não escreve diante de um bom apartamento, diante de uma boa casa, ele escreve de dentro da prisão. Um lugar fétido, um lugar molhado, um lugar onde não devia se estar qualquer pessoa, mas ele escreve e diz: eu sei de um poder e de uma esperança que me move, e eu sei que vocês têm amado, mas e nós? Temos amado ao Senhor como Paulo está falando? Paulo está orando por uma igreja que ama a Jesus. Ele vai orar e interceder por um povo que ele sabe que ama e obedece a Jesus Cristo. Um povo que não está apenas preocupado em dizer que conhece, porque saber a respeito não é conhecer. Conhecimento pessoal diante de Deus é salvação. E é isso que ele vai falar aqui, que ele não cessava de dar graças, ele não deixava de dar graças, porque ele sabia que esse povo conhecia. Paulo não pede pelo que não temos, mas para que Deus abra o nosso coração para o que já temos. Isso é conhecer a Deus, não apenas um Deus que pode fazer, mas um Deus que faz. Ele está ensinando como nós devemos orar, como aquele povo ora. Ele está dizendo: eu oro não para Deus dar para você bem material, não para Deus dar para você bênçãos na sua vida, cura, libertação, não somente isso. Esse não é o foco de Jesus, isso são coisas externas. Isso são coisas que vêm no pacote, mas ele diz que a primazia é para orar por um povo que conhece a Jesus. John Stott vai falar que a fé vai além da razão, mas baseia-se nela. O conhecimento é a escada através da qual a fé sobe mais alto. É o trampolim de onde pula mais longe. Você pode ter fé em Jesus, mas você precisa conhecer. Tiago vai dizer que você crê em Jesus, você faz bem, até os demônios creem e até estremecem. Mas, querido, a fé salvadora e bíblica é uma fé que crê e é salvo. Que crê e é salvo, regenerado por Jesus. Paulo está falando novamente, como diz, a um povo que conhecia Jesus e o amava. Conhecer a Deus é mais do que apenas saber algo sobre Ele. Para nós cristãos, conhecer a Deus é ter como certa a nossa salvação. Conhecer a Deus pessoalmente é salvação. Conhecer a Deus progressivamente é santificação. Conhecer a Deus perfeitamente é glorificação. A nossa vida deve ser uma vida que se desenvolve. Se você é um crente, meu irmão, há 10, 15, 20 anos, mas nunca desenvolveu em você conhecimento pelo Deus que você serve, você não é crente. Você não pode falar de algo que você não conhece. Sabe por que muitos de nós não evangelizamos as pessoas? Sabe por que muitos de nós não falamos? Porque nós não conhecemos a Deus. E é o que Paulo está falando. Paulo está olhando para esse povo e dizendo: vocês conhecem e vocês podem pregar. Vocês conhecem a Deus e podem ser arautos do Senhor. E é por isso que eu oro e me coloco diante de Deus como alguém que clama a Deus por vocês. Em muitas de nossas orações, esquecemos de nos lembrar que a salvação não é apenas uma porta para bênçãos espirituais, mas a grande necessidade de todo ser humano, que quando achado e remido por Cristo, deve ser grato e feliz, pois a maior bênção recebeu. No mundo antigo, haviam poucas esperanças acerca da vida e do futuro. Dizia-se uma expressão popular: nunca ter nascido é a maior felicidade. A segunda é morrer ao nascer. No mundo antigo, a máxima das pessoas era: é melhor não ter nunca nascido, ou melhor, é melhor morrer ao nascer. Qualquer uma dessas
2 sentenças para o mundo antigo era lucro. Você sabe por quê? Porque muito provavelmente, se você nascesse um escravo, você nunca poderia mudar. Talvez se você nascesse numa família rica, você poderia mudar. Ou mesmo se você ganhasse uma fortuna ou conseguisse enriquecer, você poderia ter uma vida melhor, mas não mudava a sua condição. Então, no verso 18, Paulo fala uma questão sobre esperança. Ele diz: oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de compreender a esperança concedida àquele que lhe chamou, e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Para aqueles que foram chamados por Cristo, não apenas o hoje estava sendo transformado, como o futuro era algo cheio de esperança. Como bem diz um de nossos cânticos, que segurança, somos de Jesus. Aquele povo tinha que olhar em oração ao Senhor, e Paulo diz claramente isso, orando ao Senhor, que esse povo tinha que ter o coração iluminado, para eles compreenderem a esperança e compreenderem a gloriosa herança que Deus deu a eles. Esse deveria ser a nossa segurança em Jesus. O quão bom seria se, ao sabermos que somos filhos de Deus, comprados com o precioso sangue de Jesus, ficássemos satisfeitos e confiantes. O que nos faltaria? Nada nos faltaria. Porque um coração que confia no Senhor, um coração que ora sabendo quem Deus é, não teme. Muitos de nós oramos talvez para um Deus impessoal, para um Deus que não é o Deus da nossa fé. Talvez você se ajoelhe dia após dia e as coisas da sua vida não são mudadas porque você ora errado. Não é assim que a Bíblia diz? Pedis e pedis mal, por isso não recebeis. Porque a oração coerente de um justo é saber: eu tenho Jesus, eu sou filho de Deus. Isso nos basta. Saber quem Jesus é nos leva a ter a certeza e firme convicção de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. É diante desse pensamento de que somos filhos de Deus que Paulo começa então a nos lembrar que, uma vez salvos por Cristo, temos dado por Ele, ou Ele tem nos dado poder esperançoso para lutarmos diariamente diante de nossas debilidades, para olharmos as misérias que nos cercam e ter nesse poder força na fraqueza, o qual opera em nós quando nossos olhos estão em Cristo, quando sabemos que Ele, como homem, que Ele nos confiou, assim como homem, ser humano, confiou em Deus, e confiando em Deus foi elevado aos céus, e a semelhança dele nós também seremos levados aos céus, e também gozaremos das bênçãos de sermos glorificados e não mais sofrermos. É isso que Paulo está falando sobre ele. No verso 19 ele diz: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Paulo está evocando, orando ao Senhor, intercedendo para esse povo, para que eles saibam da grandeza insuperável de Deus, que dando ressurreição a Jesus Cristo, o que nos é improvável hoje. Quando nós olhamos para esse texto, nós sabemos de um Deus que venceu a morte, que rompeu o último inimigo dos homens. E esse inimigo era a morte eterna. E ele então tira Jesus Cristo das garras da morte e restaura Jesus Cristo a vida.
Paulo está falando aqui para esse povo: o que vocês então temem? O que vocês então podem não agradecer ou mesmo podem não esperar? Porque Cristo Jesus, Ele foi ressuscitado pelo poder de Deus, e esse mesmo poder, esse poder grandioso, é dado a nós. Esse mesmo poder dado a Deus é um poder dado a nós. Qual é o poder? O poder de sermos aceitos por Deus, de sermos regenerados e de sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus. Quando Jesus orou na ressurreição de Lázaro, ele disse que ele sabia que Deus dava tudo o que ele pedia, porque ele pedia corretamente. Quando você orar da próxima vez, peça para que Deus coloque em seu coração a certeza de que você ora segundo a vontade de Deus, segundo o poder de Deus, que é poderoso para fazer todas as coisas. Que você ora para um Deus que ouve você, para um Deus que está atento ao seu clamor e para um Deus que te fez seu filho. E qual o pai que não ouve o seu filho? Qual o pai que deixa de ouvir? Não é assim que Jesus se reporta? Não é assim que Jesus diz? Ele diz: se vocês pedirem, eu os ouvirei. Qual é o pai que o filho lhe pede um pão e ele vai lhe dar uma pedra? Qual é o pai que o filho pedindo um peixe, ele vai dar uma serpente? Qual é o Deus que, vendo homens e mulheres humilhados diante dele, humilhados diante da gloriosa face de Jesus Cristo, que sabem que não merecem, que sabem que são miseráveis pecadores, qual é o Deus que não olhará para você? Deus promete que nos abençoará se nós cumprirmos os seus mandamentos e os seus estatutos. O poder de Deus que operou em nós a salvação, nos purificou dos nossos pecados e nos permitiu sermos aceitos, transformados e, por fim, nos permitiu sermos ouvidos pelo um Deus que é santo, pelo um Deus que é justo e bom. A intercessão de Paulo é para que eles olhem para esse Cristo, que da morte saiu para a vida, que da derrota saiu para reinar. No mundo antigo as pessoas estavam subjugadas por diversas hierarquias, as quais não demonstravam apreço ou cuidado por elas. Mas aqui temos a Jesus, que está acima de todos os poderes, mas que graciosamente ouve os seus salvos, tanto no passado como no presente, e assim será para todo sempre. Paulo vai dizer no verso 21, agora ele está muito acima de qualquer governante. Quem? Ele, quem? Jesus. Acima de qualquer autoridade, poderes, líderes ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Temos um nome que podemos clamar. O mundo todo clama por um Salvador. Você olha para o cinema, as pessoas querem salvação. Você olha para o teatro, as pessoas querem salvação. Você olha para dentro do seu coração e você às vezes precisa muito de salvação. E o que Jesus está falando aqui é que o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, humilha-se para ouvir você. O Deus dos deuses ouve a sua oração, porque Paulo diz que tem por certo que esse Deus que está acima de todos é o cabeça da igreja hoje. E como uma cabeça, pensa no seu corpo e não procura de maneira nenhuma destruir esse corpo, mas curá-lo. Porém a Bíblia diz
que o que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. Não é porque Deus, não somente porque Deus é justo, não somente porque Deus é santo, mas Ele está de coração aberto para cuidar de nós, para graciosamente ouvir as nossas orações, para poderosamente transformar a nossa vida. Mas o que faz separação entre nós e Deus, entre sermos ouvidos e sermos amados, são os nossos pecados. E Paulo está falando aqui sobre isso, porque existe um nome sobre todo nome, que se humilhou por você, que se humilhou por homens fracos. Talvez você coloque a sua esperança em governantes que olham para as pessoas. Talvez você coloque a sua esperança no seu trabalho, no fruto das suas mãos. Mas, meus amigos, não tem nenhum dia da sua vida que não foi Deus que te sustentou. Não tem nenhum dia da sua vida. Não há nenhum dia. E Paulo está falando e orando para que vocês, para que aquele povo no passado soubesse que eles não têm uma deusa chamada Diana, eles não têm um Deus chamado Dionísio, eles não têm qualquer tipo de Deus, não é Nossa Senhora, não, eles têm Jesus Cristo, Filho de Deus. É isso que eles têm. E é isso que nós temos, se nós nos purificarmos dos nossos pecados, se nós nos arrependermos dos nossos pecados e nos ajoelharmos diariamente, colocando a nossa confiança em Deus, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, que conduz todas as coisas. Por fim, Paulo diz no verso 22, Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. Destaco os versos 22 e 23 como um chamado de Deus, através do seu apóstolo, para que desfrutemos da salvação dada por Cristo, na bênção que é a igreja. Somos assegurados por essa esperança, desta oração paulina, da forma como devemos nos direcionar a Deus, sabendo que a graça dele nos basta, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que nada foge ao controle de Deus, porque se alguma coisa foge ao controle de Deus, Ele não é soberano. Mas se você, colocando toda a sua confiança em Deus, confiar nele como igreja do Senhor, como alguém que está unido a Ele, pode então desfrutar da direção e cuidado de Jesus. Martinho Lutero disse: quando olho para mim, não vejo como me salvar. Quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Deus está falando para nós nesse texto, no texto que nós lemos hoje, que há graça suficiente para você se curvar em oração, como salvo em Cristo Jesus, e sabendo que sou salvo, sei que graciosamente Ele toma conta de todas as coisas na minha vida. João 17, versos 3 e 4, vai falar que a vida eterna é esta: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste este mundo. Jesus está falando para nós, diante daquela oração sacerdotal, que essa era a vida, e que Paulo vai interpretar muito bem, dizendo sobre o poder dado na salvação, dizendo sobre a redenção dada àquele povo. Gostaria que você hoje saísse daqui pensando quantos de nós temos procurado levar uma vida que agrada ao Senhor. Tendemos a tratar a causa de Cristo como um programa, algo a se mostrar diante de um dia específico. Você vem quartas, você vem domingo, de manhã e de noite, ou só em um tempo. Diante de uma situação específica, é um casamento que vai acontecer na igreja, é a apresentação de algum neto seu, sobrinho. Nós tendemos a vir somente em dias específicos, mas Deus procura homens e mulheres
que estejam ao pé da cruz todos os dias. Não é aos pés da igreja, mas aos pés da cruz. Que você não pense que quando você vem quartas, domingos, de manhã e de noite ou outras programações, você está diante de Deus. Mas que você saiba o que é estar ao pé da cruz todos os dias. Paulo orou para que esses crentes obtivessem conhecimento e crescimento pessoal com Jesus. Qual a sua oração e investimento nessa área? O cristianismo é baseado em ações que nos transformam de dentro para fora. Somente a validade diante de Deus, diante daquilo que fazemos, se dentro de nós há o selo da redenção dada por Cristo. Só podemos dizer que fazemos algo para a glória de Deus se dentro de nós há o selo da redenção dado por Cristo. Cristo, como cabeça da igreja, não pode ter um corpo doente. Jesus diz que todo galho plantado na videira verdadeira dá frutos, pois é nutrido e sustentado por Deus. Mas todo aquele que não está realmente ligado, somente tem espaço para ser cortado. Como a igreja do Senhor, não podemos deixar áreas intratáveis em nossas vidas. Lembremos, ou Deus é Senhor de tudo em nós, ou Ele é Senhor de nada. Ele não tem senhorio sobre você. Ou Deus controla toda a sua vida, ou você não serve ao Deus verdadeiro. O fato de Cristo ser o cabeça da igreja ressalta 3 coisas. Primeiro, Cristo tem autoridade suprema sobre a igreja. Ele a governa, guia e dirige. Segundo, entre Cristo e a igreja existe uma união vital, tão íntima e real como é da cabeça com o corpo. E uma união íntima, terna e indissolúvel. E por fim, a igreja é inteiramente dependente de Cristo. A igreja deriva da sua vida, do seu poder, tudo quanto é necessário para a existência dela. Então, meus irmãos, que nós saiamos daqui com a seguinte questão em nossas vidas. Nós que fomos alcançados pela graça da salvação em Cristo, devemos progredir no conhecimento da razão da nossa fé. Se você é um crente e não tem crescido, procure averiguar se Deus tem realmente habitado no seu coração. Se você é um crente que infelizmente ouve a palavra de Deus, se sente incomodado, mas não muda, procure novamente a Jesus. Se você é um crente, mas não confia a sua vida totalmente a Jesus, procure novamente, humildemente, se colocar diante dele. Só no dia que todo o seu coração estiver nas mãos de Jesus, é que você vai poder gozar da sua poderosa e substancial justiça e salvação. E cuidado, que o seu coração seja tão somente digno diante de um Deus santo e justo, que perdoa os nossos pecados. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que em nome de Jesus Cristo, Deus, nós possamos ser conformados à imagem e semelhança do Seu Filho, Pai. Que nós possamos ser transformados, que a nossa vida seja tão somente para Te agradar. Em nome de Jesus, cuida de nós. Cura, Senhor Deus, todas as nossas enfermidades. E que à medida, Senhor Deus, que conheçamos a Tua graça, possamos crescer, Senhor Deus, e amadurecer em Ti somente. Em nome de Jesus, amém.